A Santa Missa não é simplesmente um rito dominical. É o momento mais sagrado de toda a tua semana. No entanto, alguma vez te perguntaste se entras nela com a disposição correta do teu coração? Poderias, sem te aperceberes, aproximar-te com atitudes que danificam a tua alma em vez de a abrirem à graça? A Escritura diz isso com clareza. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Lucas 22:19. O Catecismo da Igreja Católica reafirma esta verdade chamando a Eucaristia fonte e cume de toda a vida cristã. CS 1324. Aqui não estamos perante um símbolo vazio, mas sim perante a entrega real e viva do próprio Cristo. O Papa Francisco recorda com ternura que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas sim uma medicina poderosa para os fracos. E é precisamente nesta paradoxo que começa o nosso caminho. Embora sejamos pecadores, Deus abre-nos as portas do seu banquete. Mas, ao mesmo tempo, cada gesto, cada palavra, cada pensamento com que entramos na missa pode aproximar-nos mais de Cristo ou afastar-nos dele. Demasiadas vezes os fiéis caem em erros subtis: chegar tarde, distrair-se, tratar a liturgia como costume e não como mistério. Estes descuidos não são inocentes. Pouco a pouco vão apagando o fogo interior. No entanto, a boa notícia é que o mesmo Senhor que nos adverte também nos oferece esperança. A Eucaristia é o lugar onde o céu toca a terra, onde a misericórdia se faz carne, onde até a fragilidade humana se torna uma ponte para Deus. Neste caminho descobriremos juntos quais são as atitudes que ferem a nossa vivência da missa e, sobretudo, como corrigi-las para redescobrir a alegria de nos encontrarmos com Cristo vivo. A pergunta é séria: como chegas tu ao altar? Talvez com rotinas, talvez com indiferença, mas também com a possibilidade de recomeçar. Porque na Eucaristia há sempre um horizonte de esperança. O primeiro erro que muitos católicos cometem é chegar tarde à Santa Missa. Pensemos um instante. Quanto cuidado temos com a pontualidade quando se trata de uma consulta médica importante, de um voo que não podemos perder ou de uma reunião de trabalho decisiva? Aí, fazemos tudo o possível para chegar antes da hora, porque sabemos que algo sério está em jogo. E acaso não é infinitamente maior o encontro com o próprio Deus no altar? Chegar tarde não é apenas uma falta de cortesia humana, é um sinal de que o nosso coração ainda não colocou Cristo no centro. A tradição da Igreja sempre viu na pontualidade um ato de reverência. São José Maria Escrivá dizia que a prontidão em acorrer à oração manifesta o amor. Quando alguém chega antes à missa, tem a oportunidade de se recolher em silêncio, de preparar a alma, de deixar de lado as distrações do mundo. É como limpar a casa antes de receber um convidado de honra. Como vamos receber o Rei do Céu com pressas ou a entrar a correr quando o banquete já começou. Um exemplo chega-nos de Santa Teresinha de Lisieux. Ela costumava ir ao templo com tempo para estar em silêncio diante do sacrário, mesmo antes da missa. Ali deixava a sua alma disponível para a graça. Essa atitude transformava e dispunha-a a receber Cristo com pureza e fervor. O mesmo pode acontecer conosco. A pontualidade não é um detalhe externo, é uma expressão concreta de amor e de fé. Se começarmos a tratar a missa com a mesma seriedade com que tratamos as nossas obrigações terrenas, a nossa vida espiritual mudará. Chegar cedo é dizer a Deus: Tu és a minha prioridade, espero-te com desejo. E quando o fazemos, a missa deixa de ser rotina e torna-se um encontro vivo com o amor que nunca se atrasa em vir até nós. O segundo erro frequente é ir à Santa Missa com roupa inadequada, provocadora ou demasiado informal. Na nossa vida cotidiana, entendemos perfeitamente que a vestimenta comunica respeito. Não iríamos a um casamento com um fato de praia, nem a um funeral com roupa de desporto. Por que então descurar o nosso traje quando entramos na casa de Deus? A modéstia não é um simples código de normas externas.
é uma linguagem visível do nosso coração diante do Senhor. São João Bosco ensinava que a humildade é o manto da caridade. Vestir-se com modéstia para a missa é precisamente isso, cobrir-se de respeito e de amor. Não se trata de luxo nem de ostentação, mas de decoro e dignidade. A Igreja recorda-nos que cada batizado é templo do Espírito Santo e o nosso corpo reflete a glória de Deus. A maneira como nos apresentamos diante do altar expressa se reconhecemos a grandeza do mistério que celebramos. Há testemunhos simples, mas eloquentes. Um sacerdote contava como um jovem, após um retiro espiritual, decidiu mudar a sua maneira de vestir para a missa dominical. Não foi uma mudança superficial, pelo contrário, descobriu que o seu coração entrava com mais reverência, que a sua mente estava mais atenta e a sua oração mais recolhida. A roupa exterior tornou-se para ele um lembrete da sua dignidade interior. Quando escolhemos vestes discretas e respeitosas, não só honramos o Senhor, como também ajudamos os outros a não se distraírem. A liturgia não é um desfile de moda, mas um ato de adoração. No altar, Cristo entrega-se totalmente. O mínimo que podemos oferecer é um sinal visível de respeito. Assim, cada vez que nos preparamos para ir à missa, também preparamos o nosso coração. A modéstia exterior abre caminho à pureza interior, e ambas nos dispõem a receber com maior plenitude o dom da Eucaristia. O terceiro erro é esquecer-se de saudar o Senhor ao entrar na igreja. Muitas vezes entramos com pressa, a conversar ou distraídos, como se estivéssemos a aceder a um lugar qualquer. Mas não se trata de qualquer espaço, é a casa de Deus, o trono do Rei dos Reis, o lugar onde Cristo nos espera em silêncio no sacrário. Assim como nunca entraríamos na casa de um amigo sem o saudar, com maior razão devemos dirigir um gesto de reverência e amor ao nosso Senhor ao cruzar as portas do templo. O sinal da cruz, feito com recolhimento e fé, é muito mais do que um costume. É invocar a Santíssima Trindade sobre a nossa mente, os nossos lábios e o nosso coração. Cada vez que o traçamos com devoção, proclamamos que pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Cirilo de Jerusalém já ensinava no século IV que seja a cruz o teu selo na testa e em tudo o que fazes. Come, bebe, dorme, viaja. A cada momento, traça a cruz com fé. Quanto mais ao entrar na casa do Senhor. Há um detalhe belo que contam de São Carlos Borromeu. Ao entrar no templo, permanecia uns instantes ajoelhado em silêncio, saudando Cristo com um coração cheio de gratidão. Esse simples ato era para ele um diálogo íntimo, uma maneira de dizer: aqui estou, Senhor, ponho-me na tua presença. Fazer uma inclinação, um gesto de joelho, um sinal da cruz consciente. São pequenos atos que mudam a disposição interior. Recordam-nos que entramos num terreno sagrado. Quando saudamos com amor, a igreja deixa de ser apenas paredes e bancos e transforma-se num espaço vivo onde o céu toca a terra. Desta forma, a nossa atitude inicial abre a porta para que toda a missa se transforme num verdadeiro encontro com Deus. O quarto erro é passar diante do sacrário sem fazer uma genuflexão ou uma inclinação profunda. Na vida diária, quando alguém se encontra diante de um rei ou de uma rainha, o gesto espontâneo é inclinar-se ou mostrar respeito. E como não fazê-lo diante de Cristo, o Rei do céu e da terra, realmente presente na Eucaristia? A genuflexão não é um ritual vazio. É uma linguagem do corpo que revela a humildade da alma. São Paulo expressou-o com força. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos. Filipenses 2:10. Este gesto tem um eco eterno. Cada vez que dobramos o joelho, reconhecemos com o coração e o corpo que Ele é Senhor, que a Sua presença nos ultrapassa, que o Seu amor nos sustenta. A liturgia ensina-nos que a fé se expressa com palavras, mas também com gestos visíveis que despertam a devoção. Há relatos simples que comovem. Numa paróquia, um sacerdote observou como um menino pequeno, mal aprendendo a andar, imitava os seus pais e tentava ajoelhar-se em frente ao sacrário. O seu gesto desajeitado, mas cheio de inocência, fez chorar mais do que um adulto. Esse momento recordava que o amor não se mede pela perfeição do gesto,
mas pela sinceridade do coração. Quando passamos em frente ao altar ou ao sacrário e fazemos uma reverência profunda, não só cumprimos uma norma, mas também proclamamos ao mundo que cremos na presença real de Cristo. Estes atos visíveis educam-nos interiormente. Cada joelho que se dobra fortalece a fé. Cada inclinação alimenta a esperança. Cada gesto humilde acende o amor. Assim, pouco a pouco, o nosso corpo ensina a nossa alma a adorar. E a adoração verdadeira transforma tudo o que somos. O quinto erro é comer, beber ou até mascar pastilha elástica durante a Santa Missa. Pensemos, jamais nos apresentaríamos numa cerimônia solene, numa audiência importante ou num funeral com uma bebida na mão ou a mastigar distraidamente. Por que então permitir-nos essa irreverência no momento mais sagrado da fé católica? A missa é infinitamente superior a qualquer evento humano, porque ali o próprio Cristo se oferece como alimento de vida eterna. A Igreja ensina que o jejum eucarístico, abster-se de comida e bebida pelo menos 1 hora antes de comungar, não é um formalismo, mas uma preparação interior. Recorda-nos que não vamos receber pão comum, mas sim o corpo e o sangue do Senhor. Santo Tomás de Aquino chamou a Eucaristia sacramento de amor, sinal de unidade, vínculo de caridade. Esse amor exige de nós respeito e pureza. Entrar no templo a mastigar ou a beber trivializa o mistério e distrai os demais fiéis. Podemos imaginar a cena. Um convidado chega a um banquete real com uma bebida descartável na mão e começa a beber enquanto o rei fala. Seria uma falta de decoro imperdoável, pois muito mais quando se trata do Rei dos Reis. Cristo espera-nos com todo o seu amor no altar. O mínimo que pede é a nossa atenção e reverência. Um sacerdote relatava como um jovem, após compreender o sentido do jejum eucarístico, mudou a sua atitude. Deixou de levar bebidas para a igreja e começou a preparar o seu coração em silêncio antes da missa. Notou que a sua comunhão se tornava mais profunda e transformadora, porque a reverência externa dispõe a alma para a graça interna. Quando deixamos de fora a comida, a água ou a pastilha elástica, damos um passo concreto em direção ao respeito, e esse respeito abre o coração para receber o dom imenso do amor feito pão. O sexto erro é manter uma postura corporal descuidada durante a missa, como cruzar as pernas ou recostar-se com indiferença. O nosso corpo fala, embora não digamos uma palavra. Numa cerimônia oficial, jamais adotaríamos um gesto de desinteresse. Então, por que fazê-lo diante do sacrifício de Cristo? A liturgia convida-nos a uma linguagem do corpo que expresse atenção, respeito e adoração. Estar de pé com dignidade, sentados com recolhimento ou ajoelhados com devoção não são simples formas externas, mas sinais que educam a alma. Quando a postura acompanha a fé, todo o nosso ser se torna oração. O sétimo erro é esquecer o pequeno sinal da cruz sobre a testa, os lábios e o coração antes de ouvir o Evangelho. Este gesto antigo, embora simples, encerra uma profunda catequese. Ao marcar a testa, pedimos a Cristo que ilumine a nossa mente para compreender a sua palavra. Ao marcar os lábios, suplicamos a graça de a proclamar com valentia e pureza. Ao marcar o coração, imploramos que a palavra se enraize no mais íntimo do nosso ser e transforme os nossos afetos. São Beda, o Venerável, recordava que a Escritura não está escrita apenas para ser lida, mas para ser vivida. E este triplo sinal é como abrir 3 portas: a da inteligência, a do testemunho e a do amor. Imaginemos um fiel que, ao traçar estes pequenos sinais com atenção, renova cada domingo o seu compromisso com Deus, pensar segundo o Evangelho, falar segundo o Evangelho, amar segundo o Evangelho. O gesto exterior, quase imperceptível, torna-se uma semente que muda a vida inteira. Assim, postura e sinal unem-se numa mesma linguagem. O nosso corpo inteiro proclama que pertencemos a Cristo e que queremos ouvi-lo com tudo o que somos. O 8º erro é permanecer sentado durante a consagração.
Esse momento é o coração palpitante da missa. Ali, sob as palavras do sacerdote e a ação do Espírito Santo, o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. Não é um símbolo, é a presença real. Estar sentado sem necessidade física transmite indiferença, como se não compreendêssemos a magnitude do mistério. Ajoelhar-se em adoração, ou pôr-se de pé com respeito se a saúde não o permite, é proclamar com o corpo o que a fé confessa com os lábios: meu Senhor e meu Deus. A Igreja sempre viu neste gesto a atitude de humildade que nos abre a graça. O nono erro é recitar em voz alta as palavras por Cristo, com Ele e nele, durante a doxologia. Este momento pertence de maneira especial ao sacerdote, que atua in persona Christi, representando Cristo cabeça, que oferece o sacrifício ao Pai. O povo, em silêncio ou respondendo com um amém forte e consciente, une-se espiritualmente a esta oferenda. Dizer essas palavras por conta própria confunde os papéis litúrgicos e diminui a solenidade do momento. Santo Inácio de Antioquia já sublinhava no século I a importância da unidade com o bispo e com o presbítero, cada um na sua missão específica dentro do corpo de Cristo. Podemos imaginá-lo como uma sinfonia. O sacerdote leva a batuta em nome de Cristo e os fiéis respondem com a sua parte, criando harmonia. Se todos tentassem dirigir ao mesmo tempo, o resultado seria ruído. Mas quando cada qual cumpre a sua função, a música do céu faz-se presente na terra. Guardar silêncio reverente na consagração e na doxologia não nos afasta da ação, pelo contrário, une-nos mais intimamente, porque nos recorda que somos parte de um mistério maior do que nós mesmos. O 10º erro é converter o gesto da paz num momento de desordem ou de socialização excessiva. A liturgia propõe-no como um breve sinal de comunhão e caridade, não como uma pausa para saudações prolongadas. Na igreja primitiva, os fiéis davam o beijo santo como gesto de unidade, mas sempre com sobriedade, conscientes de que o central era Cristo presente no altar. Quando corremos por toda a igreja, falamos demasiado alto ou perdemos a concentração, o sentido profundo dilui-se. O gesto da paz deve ser um lembrete silencioso da reconciliação. Um gesto simples que abre o coração ao mistério que estamos a celebrar. O 11º erro é aproximar-se para receber a comunhão sem a preparação necessária. A Igreja pede 2 disposições essenciais: guardar o jejum eucarístico de pelo menos 1 hora antes e, sobretudo, estar em graça de Deus, livres de pecado mortal. São Paulo adverte com severidade: quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Por isso, se há uma falta grave, é indispensável recorrer primeiro ao sacramento da confissão. A comunhão não é um gesto rotineiro, é a união mais íntima com Cristo. Recebê-lo sem preparação é como convidar um hóspede de honra para uma casa suja e desordenada. Santa Faustina Kowalska escreveu no seu diário que os minutos depois da comunhão são os mais importantes e mais santos da vida de uma alma. Preparar-se bem permite que esse encontro seja transformador. Quando nos aproximamos do altar com um coração contrito e purificado, experimentamos a Eucaristia não como um hábito vazio, mas como um fogo que renova e cura. A preparação espiritual é a chave que abre a porta às graças mais profundas. O 12º erro é não guardar silêncio depois de comungar. Esse instante não é um momento qualquer. É um encontro íntimo, pessoal e profundo com Cristo que habita na alma. Voltar ao banco e pôr-se a conversar, olhar em redor ou distrair-se com o que acontece na igreja é perder um tesouro que o Senhor oferece. O silêncio depois da comunhão é um silêncio cheio de presença, não de vazio. É a oportunidade de abrir o coração e dialogar com Jesus, como com um amigo próximo, como com o esposo da alma. Santa Faustina dizia que cada comunhão era como um pequeno céu na terra, um antecipar da eternidade. Muitos santos recomendavam permanecer recolhidos vários minutos depois de receber o Senhor, oferecendo ações de graças, pedindo graças concretas e, sobretudo,
deixando-se amar. Nesses minutos, a alma torna-se como um cálice vivo que guarda o mistério divino. Quantas vezes perdemos esse instante sagrado por simples descuido ou pressa? O 13º erro é usar o telemóvel durante a missa. Um dispositivo ligado, uma mensagem verificada ou um som inesperado podem quebrar a atmosfera de oração e distrair toda a assembleia. A liturgia não é um tempo para notificações, mas para a voz de Deus. Antes de entrar no templo, silenciar ou desligar o telemóvel é um gesto concreto de respeito e de amor. Cristo espera a nossa atenção total, e cada distração roubada ao Senhor é uma oportunidade perdida de graça. O 14º erro é abandonar a missa antes da bênção final. Esse momento não é um detalhe acessório, é o envio, a força espiritual que nos acompanha na vida cotidiana. A bênção equipa-nos como testemunhas no mundo. Ir-se antes é sair sem a armadura necessária para a batalha espiritual. Permanecer até ao fim é dizer a Deus: aqui estou, recebe-me, envia-me. E Ele responde com a sua paz e a sua graça. Vimos como pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vivência da missa. Mas talvez o mais subtil seja compreender que cada correção não é mera regra externa, mas um chamamento ao amor. Quando silenciamos o telemóvel, quando evitamos distrair-nos, quando permanecemos até a bênção final, não o fazemos por formalismo, mas porque reconhecemos que Deus merece o melhor de nós. A liturgia não é um fardo, é um privilégio. Participar no sacrifício redentor de Cristo. Imaginemos um fiel que parte antes da hora, perde a bênção final, que não é um simples gesto, mas uma graça real, que fortalece para enfrentar a semana. Um sacerdote contava como, ao abençoar a sua comunidade, sentia que enviava os seus filhos espirituais para o combate diário com a força do Espírito. Saltar esse momento é sair para o mundo sem a proteção de Deus. Em contraste, pensemos naquele que permanece recolhido até ao último cântico, que recebe o sinal da cruz do sacerdote com fé. Sai do templo com uma luz diferente no rosto, com a certeza de ter sido alimentado e enviado. Esse pequeno ato de fidelidade é já uma pregação silenciosa para os outros. O Papa Bento XVI recordava que a missa conclui com uma missão. Ite missa est não significa apenas a missa terminou, mas sois enviados. Sair antes é negar essa missão. Ficar é aceitar com humildade ser apóstolo na vida comum. Aqui compreendemos que a reverência não é rigidez, mas amor em ação. Cada detalhe, desde a pontualidade até a permanência final, é uma maneira concreta de dizer ao Senhor: amo-te e quero honrar-te com tudo o que sou. A Santa Missa é o lugar onde o céu toca a terra, onde Cristo se entrega inteiro para a nossa salvação. Não é um costume, não é um rito vazio, é o coração da fé. Santo Ambrósio escreveu com força: a Igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. E é na Eucaristia onde os feridos encontram medicina, os cansados acham descanso e os pecadores recebem perdão. Cada gesto de reverência, cada palavra pronunciada com fé, cada silêncio vivido com amor, é um tijolo na ponte que nos une com Deus. Talvez tenhamos caído em muitos dos erros descritos. Chegar tarde, distrair-nos, tratar a liturgia com superficialidade. Mas não devemos desesperar. A Igreja não fecha as suas portas ao imperfeito, pelo contrário, abre-as de par em par para quem quer recomeçar. O mesmo Cristo que nos adverte dos perigos também nos convida à esperança. Diz-nos: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Lucas 11:28. A reverência não é rigidez, é amor que se expressa em ação. O amor sempre presta atenção ao amado, e o amado que nos espera no altar é o próprio Cristo. Começar com uma pequena mudança, chegar a tempo, guardar silêncio, preparar a alma antes de comungar, pode transformar completamente a nossa relação com o Senhor. A missa não é para assistir passivamente, é para vivê-la com todo o coração, se deixarmos que a Eucaristia seja o fogo que acende a nossa alma.
a força que sustenta o nosso caminho e a promessa da vida eterna. Então, cada domingo se converterá num antecipar do céu. Não te conformes com menos. Vive a missa como um encontro vivo com o amor que nunca passa e deixa que essa experiência marque a tua vida e a dos que te rodeiam.